Tô aqui com a mesma maquiagem, não sei qual é o vídeo que eu vou lançar primeiro, se é esse aqui ou o outro, mas enfim, se você tá assistindo esse vídeo aqui, então é porque eu lancei ele primeiro. Bom, no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês todos os absurdos que eu vivenciei aqui na Inglaterra com o sistema de saúde público. Pois é, pra você que acha que a Inglaterra é um país perfeito de outro mundo, aliás, primeiro mundo, e eu acho que eu vou desmistificar esse seu sonho, hein? Bom, pra quem não sabe, pra quem tá chegando aqui no canal agora, eu estou na Inglaterra há exatamente 4 anos. Pois é, vivendo aqui no país da tia Betinha já há 4 anos, sem o comeback pro Brasil. Então, olha, eu conheço bem o sistema de saúde público daqui, porque vou confessar pra vocês, eu sou um pouco hipocondríaca. Então, eu sempre vou em médico, eu sempre tô atrás de médico, de remédio. Então, eu posso considerar que eu tenho bastante experiência nesse ramo e nesse quesito. Ao longo desses 4 anos, eu já fui em muitas, aliás, algumas vezes, aos hospitais públicos. Mas antes de começar pelos hospitais, eu vou aqui pelo postinho de saúde, que é o famoso GP. Lá no Brasil, eu lembro que cada bairro tinha um postinho de saúde, né, na sua localidade por ali, que atendia uma certa região. Aqui na Inglaterra tem mais ou menos esse mesmo esquema. Quando a gente vai lá no postinho de saúde no Brasil, a gente vai pedir um encaminhamento para o clínico geral, para ele encaminhar para um médico, uma especialista, para um hospital, para fazer um exame. Enfim, aqui na Inglaterra tem mais ou menos a mesma ideia e funciona mais ou menos do mesmo jeito, se não do mesmo jeito. E eu já fui muitas vezes para o GP, tanto para ver sobre os meus olhos. Para quem não sabe, eu sofro de um problema de perda degenerativa da visão. Aliás, eu comentei sobre isso lá no meu Instagram por esses dias. Eu tenho 80% da visão do olho esquerdo porque eu tenho glaucoma. Glaucoma é geralmente uma doença aí considerada para pessoas mais velhas, né? Mas eu fui abençoada e tive essa sorte de ter essa doença já aos 24 anos de idade. Lá no Brasil, eu lembro que eu descobri isso em uma consulta particular, naqueles médicos que atendem muitas pessoas, eu não lembro muito bem a categoria para isso, mas aqueles médicos que atendem muitas pessoas e você paga por isso. Então, eu descobri que eu tinha esse problema lá. Eu fiz alguns exames, fiz, na verdade, muitos exames, e aí a médica me passou um remédio, e ela me disse que eu deveria usar esse remédio para o resto da minha vida, se eu não quisesse ficar cega. E lá no Brasil eu fazia o uso desse medicamento que custava R$125. E eu lembro que eu usava esse medicamento mensalmente, ou seja, eu comprava todos os meses para poder fazer o uso desse medicamento. Além de um lubrificante ocular também, porque os meus olhos ficam muito ressecados. Isso também afeta um pouco a perca da visão. Quando eu vim para a Inglaterra, eu pesquisei muito sobre esse tipo de medicamento, porque eu não sei se vocês sabem, mas a Inglaterra tem muita restrição com medicamentos e quase que eles não liberam nada, se é que eles não liberam nenhum tipo, né? Enfim, eu pesquisei muito sobre e eu vi que esse medicamento que eu usava, a substância dele não era permitida aqui na Inglaterra. Isso já me causou um certo pânico. Então, por isso, quando eu vim para cá, eu trouxe uma certa quantidade, até bem considerável, dentro da minha mala para fazer o uso. A minha mãe ficou fazendo meio que essa manutenção, mas aí depois eu acabei parando. E foi quando eu busquei o GP pela primeira vez para falar sobre meu problema. E aí eu esperei 5, 6 longos meses, acredite se quiser. Esperei 5, 6 longos meses até eu ser chamada para uma primeira consulta dos meus olhos, né? E aí eu fiz alguns exames, até então parecidos com o que eu tinha feito no Brasil. Os médicos meio que desconsideraram que eu tivesse esse problema tão jovem e não quiseram me passar nenhum tipo de medicamento. E eu fiquei totalmente surtada com isso, até porque eu não sabia falar tão bem inglês, não sabia explicar o que a médica do Brasil tinha me dito, eu só sabia falar: bom, eu tenho um problema, eu preciso usar esse medicamento. E no Brasil eu fazia uso desse medicamento. Por que eu não posso usar aqui? E os médicos simplesmente falavam: você só precisa fazer um check-up a cada 6 meses para ver como é que tá a sua pressão, porque agora aparentemente tá ok. E eu fiquei nisso, isso começou antes da pandemia, né? Então eu fui ainda 2 vezes para o hospital para checar
a pressão do meu olho, eu não fiz nenhum tipo de uso de medicamento, nem lubrificante dos olhos, nem o medicamento que controla a pressão, nada. Eles só simplesmente checavam a pressão do meu olho no hospital e falavam, tá ok, você pode ir pra casa, daqui a 6 meses a gente te chama de novo. E eu fiquei bem assustada com isso, mas o que é que eu poderia fazer, a não ser pedir pra minha mãe mandar mais remédio, mas vocês sabem, R$ 125 é muito no Brasil, então minha mãe não podia fazer isso tão frequentemente. Além do que, tem o custo todo que você tem para enviar esse tipo de medicamento aqui para Inglaterra e fica muito mais caro mesmo, acreditem. Sem contar de todo o risco que você tem de estar enviando um medicamento que é praticamente ilegal em um país considerado país de primeiro mundo. Ok, então vocês até aí já sabem que eu fiquei bem, lascada com essa questão de medicamento. E aí veio o famoso coronavírus, a famosa pandemia, e os médicos acabaram não me chamando mais para fazer esse check-up nos meus olhos. Então, ao longo de 2 anos, eu não fiz nenhum tipo de check-up nos meus olhos. Até então, minha visão estava ok, eu tinha o problema, mas não estava afetado, segundo os médicos. Antes, não falaram nada tão sério. Como se não fosse tão sério ter um problema que vai te deixar cega. Enfim. E aí, com esses 2 anos de pandemia, eu acabei não indo checar minha visão. E aí, finalmente, em 2021, dezembro de 2021, eu tava precisando trocar os meus óculos porque eu tava sentindo muita dor no meu olho. Muita dor, já vinha sentindo muita dor no meu olho e não podia fazer nada. Nada, porque os médicos simplesmente não atendiam durante esse período de pandemia. Eles não atendiam nada que não fosse sério demais ou que não fosse casos de corona. Nada além disso. O meu problema foi considerado irrelevante. E foi aí que, em dezembro de 2021, eu fui fazer o exame de vista, porque eu achei que eu estivesse com problema de vista, meu óculos estivesse errado, precisasse aumentar meu grau, porque tava doendo muito meu olho, muito. Eu achei que fosse por causa do grau. E foi então que o médico descobriu que eu estava com 80% da minha visão de um olho. Ou seja, eu tinha perdido 20% de visão. E aí eu falei pro médico que estava fazendo meu exame de vista que eu tinha glaucoma e que eu tinha passado 2 anos sem fazer o check-up com o hospital. O médico até ficou meio assustado, porque ele falou, como assim você não fez check-up, você não usa medicamento? Como assim? Eu não entendo. Eu não entendo, você deveria estar usando medicamento. Eu vou passar o encaminhamento para o hospital. Aliás, esse aí é o hospital que eu fui fazer, as medições durante esse meu primeiro ano, aqui na Inglaterra. E aí o médico me passou e disse que seria com urgência. Então ele ia pedir para eles me atenderem com urgência para ser uma coisa mais rápida e não demorar tanto tempo. 6 meses, E aí passaram-se 2 meses e eu fui fazer um check-up de novo, de manutenção sobre a pressão dos meus olhos. Fiz uns exames básicos. A médica refez os exames que o primeiro médico tinha feito e realmente constatou que eu tinha perdido 20% do meu campo de visão do olho esquerdo. E eu fiquei bem assustada e bem receosa, porque ninguém quer ficar cego. E aí a médica perguntou se eu estava fazendo algum uso de medicamento. Eu falei que não, mas que no Brasil eu fazia. E ela realmente falou de novo, eu não entendo como você não tá usando nada. Não entendo, mas eu vou passar esse medicamento aqui pra você. E foi então que ela, pela primeira vez em 4 anos, passou um medicamento. Alguém passou um medicamento pra mim. O meu lubrificante ocular e um remédio que controla a pressão dos meus olhos. Esses remédios custam cada um 10 libras, porque eu uso eles pelo sistema de saúde público, que é o NHS daqui. Então eles só saem por esse valor cada mês que eu compro. Bom, essa foi a minha primeira experiência, com o sistema daqui. Passei 4 anos para fazer um uso de medicamento que eu deveria estar usando já há muito tempo, E não, talvez se eu tivesse usado, eu não teria perdido esses meus 20% de visão. Irresponsabilidade do país? Não sei.
Mas todo mundo mesmo que eu conheço critica muito o sistema daqui. O meu segundo problema com o sistema de saúde público aqui da Inglaterra foi o dia que eu torci o pé. Eu tava indo pra alguma coisa, algum evento em um pub e eu acabei torcendo o pé. E eu fui ao hospital, também foi em período de pandemia. Eu fui ao hospital andando, não poderia entrar ninguém comigo. Eu fui na recepção, meu esposo ficou me segurando porque eu não conseguia pisar no chão. E a recepcionista simplesmente falou, você vai ficar em pé aí esperando alguém aparecer pra te atender, mas ele tem que sair. E eu fiquei em pé quase 1 hora esperando na frente da recepção sem ninguém pedir pelo menos um documento ou me oferecer uma cadeira pra sentar. Porque eu tava com o pé torcido e ninguém tava nem aí. A mulher simplesmente ficou ignorando a minha existência e a minha presença ali. Até que eu cansei de ficar em pé e sentindo dor. E eu fui mancando lá pra fora, expliquei o que tinham feito comigo. E disse, eu não quero mais ficar aqui, eu vou pra casa. E eu tentei cuidar do meu pé sozinha. E realmente sarou. Obviamente ele vai sarar em algum momento. Mas isso foi muito traumatizante pra mim. Muito. A minha terceira experiência, eu acho que eu vou parar por aqui, porque senão eu ia gravar esse vídeo aqui até 2023, foi quando eu sofri um acidente. Eu tava... Na verdade foram 2 problemas e eu não sei muito bem o que causou isso. Eu trabalho em um local onde cai uma substância química no meu olho e eu também tinha passado algumas maquiagens, eu não sei, talvez já estivessem vencidas, sei lá. Eu deveria ter tido mais cuidado, mas infelizmente eu não tive. E aí meus olhos, aliás, meu olho ficou muito inflamado, saiu muito pus. Eu tinha esse vídeo aqui no canal, inclusive eu tirei ele do ar porque eu achei que era muita exposição. Enfim, eu fiquei com o olho muito fudido mesmo, com perdão da palavra. E aí eu tive que ir pro hospital, né? E o remédio que eles me ofereceram lá, a solução que eles me ofereceram foi paracetamol. E eu olhei pra cara da mulher e falei, é sério isso? Esse é o problema na Inglaterra. Aliás, eu vou só fazer um parênteses aqui. Tudo eles querem resolver com paracetamol. Não importa o que você tem, se você tá com a cabeça quebrada, se você tá com o pé arrancado, se você perdeu um braço, eles querem te enfiar o paracetamol. E é isso, você se vira aí com seu problema e toma esse paracetamol aqui. Eles não te dão nenhum tipo de medicamento em si. Só se você fizer muita confusão. Isso é muito trabalhoso, as pessoas não estão nem aí, não se importam com você ou com sua saúde. Só querem te enfiar o paracetamol e te mandar vazar. Enfim, quando eu fui pro médico, eu fiquei lá quase 7 horas esperando. Eu fui de madrugada porque eu não conseguia dormir, porque eu tava com muita febre, meu olho tava saindo muita coisa feia do meu olho. E eu fiquei lá na cadeira dura da recepção esperando 7 horas pra então o médico aparecer. Sério, eu passei 7 horas com febre, gemendo de dor, com os olhos saindo pus e ninguém não tava nem aí. Só me ofereceram a porra de um paracetamol. Depois de muito tempo, já quase 10 horas da manhã, lembrando que eu fui de madrugada, 10 horas da manhã, uma enfermeira apareceu, porque não foi um médico que me atendeu, foi uma enfermeira. Esse é um outro problema daqui, não tem muito médico por aqui, tem mais enfermeiros. Uma enfermeira me atendeu, viu se tinha substância química no meu olho, constatou que tinha e disse, a gente vai fazer uma lavagem no seu olho com soro. E aí eu vou te dar paracetamol. Eu olhei pra cara dela e falei, tá, minha filha, pelo menos faz alguma coisa, porque eu já tô aqui há mais de 10 horas, 7 horas, sei lá. E aí ela fez a lavagem no meu olho, me deu o remédio e eu fiquei me cuidando por conta própria em casa. Então, o sistema de saúde daqui, pelo menos essa é a minha experiência, é isso que eu tenho pra relatar pra vocês. Todo mundo abre a boca pra falar que o Brasil é ruim, que tem sistema de saúde ruim, que o SUS não faz nada, mas toda a minha experiência no SUS, lá do Nordeste, lá de onde eu vim, de João Pessoa, sempre foi muito boa, sempre fui muito bem atendida, os médicos sempre me atenderam, me passaram um medicamento que tivesse de acordo com a minha necessidade, não só um paracetamolzinho. Enfim, os médicos do nosso país são muito bem qualificados e vocês deveriam, aliás, todos deveríamos muito valorizar esses profissionais de saúde que tanto estudam e tanto se esforçam e algumas vezes nem são tão bem pagos, não é? Enfim, eu só vim aqui contar meu relato, minha experiência com o péssimo
sistema de saúde, pelo menos aqui da minha cidade, é o péssimo sistema de saúde britânico. É isso, gente. Eu espero que ninguém fique ofendido com esse vídeo, porque eu não quis fazer esse vídeo pra ofender ninguém. Eu só tô contando aqui a minha experiência, o meu relato. Foram coisas que aconteceram comigo em particular. Pode ser que outra pessoa que esteja assistindo esse vídeo tenha uma experiência totalmente diferente, né? Sei lá. Enfim, se você tem, muito bom pra você, parabéns, mas eu não tive essa sorte. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostam desses vídeos de relatos, por favor, não deixem de comentar aqui embaixo, tá bom? Um beijo pra vocês que ficaram assistindo até agora e até os próximos vídeos. Tchau!